Eu realmente era fã, assim, incondicional. Inclusive, quando eu descobri o TED Internacional, eu mandei um e-mail para toda a minha lista, falando, gente, descobri o melhor site da internet. E aí, quando eu soube que ia ter em São Paulo, aí eu, assim, fiquei enlouquecido. Assim, falei, não, quero ir, eu preciso ir, tô com muita vontade de ir, queria muito participar, né? Então, eu fui com uma grande expectativa e eu gostei muito. Eu sou biólogo, né, de formação, e quando eu entrei na biologia, eu queria trabalhar com ecologia. E no meio do caminho eu acabei me apaixonando pela genética e fui mais por esse caminho de genética de populações, trabalhei com genética humana e fiquei com vontade de começar a trabalhar com evolução in vitro. O meu projeto se insere na obtenção do etanol de segunda geração. Então, o que é o etanol de segunda geração? Ele é um biocombustível que vai ser extraído do bagaço da cana. Tá? Então, basicamente, depois que o açúcar é extraído da cana, ele na primeira fase sai o caldo da cana e sobra o bagaço. 50% da energia da cana fica retida no bagaço. A ideia realmente é otimizar o processo de obtenção do açúcar que fica preso nesse bagaço, né? Esse processo ele já existe, mas atualmente ele não é economicamente viável. É nisso que se insere a minha pesquisa, né? Então, eu há uns 2 anos atrás vim conversar com o professor Sandro Marana, aqui do Laboratório de Enzimologia, e aqui no Departamento de Bioquímica já existia uma preocupação em inserir os projetos de pesquisa dentro desse projeto maior temático da FAPESP, que é o BioEM, que é esse projeto de biocombustíveis. Uma segunda parte do meu trabalho é otimizar uma metodologia que vai permitir também, além de obter a melhora dessa enzima específica que eu estou trabalhando, esse processo pode ser aplicado a outras enzimas. Tá? Então, basicamente, eu estou trabalhando com 2 frentes, a obtenção dessa enzima e a otimização desse processo. Essa otimização vai permitir você manter o carbono na forma sólida e aproveitar ele para produzir combustível. A minha pesquisa ela é um passo pequeno nesse sentido, né? Hoje em dia é difícil, você não tem mais aquelas grandes descobertas, é um grupo enorme de pessoas pesquisando nessa área, né? E então o meu trabalho realmente é tentar melhorar a enzima que participa desse processo. E depois que a gente conheceu o caminho das pedras, como melhorar essas enzimas, aí a gente pode usar a mesma tecnologia para melhorar outras enzimas. Que eu saiba, aqui no Brasil ainda não tem nenhuma patente para enzimas obtidas em laboratório por evolução in vitro, né? Então, nesse sentido, o laboratório está realmente assim, bem na vanguarda aí de obter essas enzimas. Que eu vejo que o maior problema também é a redução na biodiversidade, né? Acho que esse é o maior problema. Então, você tendo uma área de plantio talvez menor, você invade menos áreas de floresta. Então, você otimizando esse processo, tornando esse processo mais eficiente, você pode, além de reduzir a emissão de gás carbônico, você necessitar de uma área de plantio menor. Porque com a mesma área plantada, você vai conseguir produzir mais combustível. O que a gente está fazendo é testando justamente imitar a natureza no sentido de como as espécies se formam, como essas sequências de DNA são selecionadas no meio ambiente, imitar isso in vitro, no laboratório, para conseguir obter essas novas enzimas. Tá? Então a gente se espelha na natureza para criar o processo in vitro. Precisa-se de 2 pontos. Novas maneiras de mover coisas. Casas onde entre mais luz. Profissões que ainda não foram inventadas. Negócios que gerem mais do que lucros. Gente simples descobrindo sua importância. Um mundo melhor para nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo. Em 2010, nós podemos fazer tudo isso. Vamos fazer juntos? Grupo Santander Brasil. Valorizando ideias por uma vida melhor.